Obrigado, Sr. Presidente. Assim é mais fácil. Isto vai em modo acelerado e, portanto, acaba por ser bom para quem quer fazer perguntas, que assim ficam com uma ligação mais próxima. Implementação da IFRS 9. Nós percebemos que a opção que a Caixa Geral de Depósitos eventualmente tenha tomado, já agora, não sei se é pertinente avisar, mas as perguntas são seguidas e depois eventualmente responderá no final. Muito obrigada, peço desculpa. Muito obrigada pela correção. Dr. Paulo Macedo, agora as perguntas são seguidas e depois respondo no final a todas. Muito obrigada. Que assim pode ir tomando nota, imagino que facilita. Portanto, aí, peço desculpa, a IFRS 9 no novo banco não foi implementada desde logo quando havia essa possibilidade e isto gerou inclusivamente um litígio com o Fundo de Resolução. E nós gostávamos de perceber, numa lógica comparativa da Caixa Geral de Depósitos, o que é que levou a Caixa Geral de Depósitos a implementar desde logo a IFRS 9, tendo sido esse o caso, que eu imagino que tenha sido. A outra questão tem que ver com algo que disse na primeira ronda. Portanto, os bancos esperam recuperar algum desse valor que têm entregue ao Fundo de Resolução, uma vez que são participantes no fundo. O novo banco, os 25% que o fundo detém, um dia eventualmente serão vendidos, mas há aqui uma realidade relacionada com os DTAs que podem prejudicar esta pretensão dos bancos, ou pelo menos o retorno não ser tão elevado quanto esperam. E eu gostava de perceber também aqui a sua opinião relativamente a este ponto. Perceber também qual é a sua opinião relativamente às divergências arbitrais que opõem o Fundo de Resolução, como é que vê isso com o novo banco, uma vez que se a Caixa é participante do fundo, contribui para o fundo, certamente também tem uma opinião sobre isso, porque isso no limite pode levar a que no futuro a Caixa tenha que contribuir ainda com mais dinheiro por força de resultados que possam ser desfavoráveis ao Fundo de Resolução, se esse vier a ser o caso. Relativamente à desvalorização dos ativos, há pouco abordamos um bocadinho este tema, mas há aqui um aspecto que nós não abordamos. Nós tivemos aqui um grande devedor que disse que bastava colocar uma placa a dizer vende-se T1s e T2 a um determinado valor, que aquele ativo imobiliário valorizava logo imenso. Eu não percebo nada de promoção imobiliária, senão provavelmente não estaria aqui, mas há uma coisa que eu sei. Aconteceram desvalorizações significativas dos ativos imobiliários do novo banco e a pergunta que eu lhe faço é, não sabendo o Dr. Paulo Macedo nada sobre esta matéria relativamente ao novo banco, sabe sobre a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu pergunto-lhe se era possível, ou se foi possível, desde que está na Caixa em algum momento, haver uma desvalorização de um ativo imobiliário num curto espaço de tempo, sem que isso fizesse tocar uma campainha qualquer. Ou seja, há uma análise crítica de diferenças significativas entre avaliações de ativos imobiliários ou não. Imagino que tínhamos um ativo que valia 100 milhões de euros e no dia passado um ano a nova avaliação é de 50 milhões. O que é que a Caixa fazia num cenário destes? Aceita acriticamente o relatório de avaliação que recebe ou tem algum mecanismo interno que permita, enfim, mitigar riscos relacionados com este tema? E uma última pergunta que eu gostava de lhe fazer tem que ver com a recuperação de crédito, também se referiu a ela na primeira ronda. Portanto, há muito crédito a recuperar, foi aquilo que nos disse, provavelmente no novo banco também haverá, por força da atividade que todos os dias vai acontecendo, mas há aqui um aspecto que para mim também era importante perceber e para o meu grupo parlamentar, aliás, até porque a Caixa passou e está ainda a sair desse caudilho da reestruturação, que é como é que a Caixa afetou os seus recursos humanos na área da recuperação, tendo em conta a estratégia de recuperação. Se o objetivo é recuperar, o que é que nós fazemos nos departamentos de recuperação?
reduzimos o pessoal, pomos pessoal mais, não digo competente, porque acho que não é a palavra correta, mas mais sensível para uma recuperação mais eficaz, contratamos externamente, fazemos tudo em conjunto, porque aquilo que nós verificamos é que no novo banco os departamentos de recuperação tiveram cortes de pessoal, dizem-nos, mas os ativos em gestão, na recuperação, reduziram. Mas estamos a falar de largos milhões de euros, não, quer dizer, nem é nos milhões, é de 1000 milhões para cima, não é? E, portanto, para nós também era importante perceber, numa lógica comparativa, estamos a falar do mesmo mercado, o mercado português, a Caixa Geral de Depósitos, o que é que a Caixa fez nesta área para nós percebermos de que forma é que isto contrasta com aquilo que eventualmente o novo banco tenha feito. Obrigado. Relativamente à implementação da IFRS, o banco, portanto, seguiu o parecer dos seus serviços, foi no sentido de que podíamos implementar logo, as diferenças não eram muito significativas e nós queríamos clarificar, entre aspas, a qualidade do capital o mais cedo possível. E, portanto, fizemos tudo de uma vez, porque também, quer dizer, havia este nosso intuito de poder dizer aos investidores, e portanto, como sabem, a Caixa tem títulos cotados, não é? Tem títulos cotados, designadamente as suas obrigações subordinadas designadas por AT1 e AT2, e, portanto, quisemos dar uma informação ao mercado e, obviamente, também às agências de rating da qualidade do nosso capital e, portanto, fizemos-lo assim que possível e só de uma vez. E, como sabem, o rating, ao contrário do que se diz, é totalmente decisivo para os custos de financiamento, não é? E, portanto, tem um grande impacto. E, portanto, essa é a primeira resposta às suas questões. À sua primeira questão. Depois, portanto, aqui havia o benefício reduzido e queríamos, portanto, estar no mercado dessa maneira. Relativamente à questão dos DTAs, a questão dos DTAs, de facto, o novo banco tem um valor de DTAs no âmbito da sua situação líquida significativo, portanto, quer o novo banco, quer a Caixa, quer o BCP, têm valores ainda significativos, bem como outros bancos, quer dizer, e aqui se o fundo de resolução for diluído, portanto, o upside do fundo de resolução será menor, não é? Portanto, aqui a forma como se vai, o que vai acontecer aos DTAs vai ser decisivo, mas também eu lembro-me que a primeira implicação, para além da questão da diluição, é o próprio valor, ou seja, se o banco for rentável, os DTAs são recuperados, como os seus deputados sabem. Se não for rentável o suficiente para recuperar os DTAs, afetará o valor do banco e, portanto, o banco perderá valor. Relativamente à questão das divergências arbitrais, o que a Caixa espera, como todos os contribuintes do Fundo de Resolução, é que o montante, e de alguma forma os portugueses, é que o montante que seja entregue ao novo banco seja o mínimo indispensável. E, portanto, que de acordo com as regras contratuais, que se veja, e já vimos que também alguma coisa foi minimizada, não é? Porque a contribuição prevista podia ser para já maior e, portanto, o Fundo de Resolução, nas estimativas que apresenta, faz uma previsão de uma contribuição menor. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, obviamente, o que espera é que os montantes sejam minimizados e, portanto, as entidades intervenientes que defendam essa minimização de valores, neste caso, o Fundo de Resolução. Relativamente à questão da desvalorização dos ativos, a questão da desvalorização dos ativos não tem uma resposta única. Portanto, a Caixa tem uma política de avaliação
quer do crédito, quer dos imóveis, etc., com uma periodicidade significativa, mas precisamente também na sequência do seu plano de reestruturação, e, portanto, passou a ter essa política bastante mais incisiva a partir de 2016. Aquilo que o Sr. Deputado penso que pretende saber se é possível de grandes desvalorizações. Eu digo-lhe que é possível grandes desvalorizações. Desde logo, basta o projeto ter sido financiado como licenciável e o licenciamento não ocorrer e há uma desvalorização enorme. E, portanto, isso os senhores deputados sabem. Portanto, ou seja, basicamente, às vezes portanto, a diferença entre licenciar construção um terreno urbano ou ele ficar agrícola, portanto, pode ter variações de 90%. Depois, obviamente, depende da qualidade dos ativos, também, da localização, etc. E depois também há outra questão, a valorização dos ativos é bastante dinâmica, por isso é que há mais e menos valias, portanto, ou seja, e por isso é que quer a Caixa, quer outros bancos fazem reavaliações periódicas designadamente para ativos acima de determinado valor, porque, de facto, os ativos, e desde logo os mais significativos, têm oscilações de valor com o tempo que podem ser relevantes. Em termos da sua questão relativamente à recuperação, a Caixa fez várias coisas, reformulou o seu acompanhamento, por exemplo, os grandes devedores da Caixa, os maiores de todos passaram a ser acompanhados pelo Caixa Banco de Investimento. E, portanto, pôs a sua banca de investimento a tratar dos maiores devedores de todos. Depois, nos outros devedores que ainda continuam a ser grandes, portanto, tem uma área para os grandes, para outros devedores abaixo, separada dos pequenos negócios e dos particulares, mas isso já tinha. O que nós temos vindo é a tentar criarmos incentivos também para essas áreas de recuperação, para essas pessoas que estão nessas áreas de recuperação. Como sabem, tipicamente na banca, os incentivos basicamente são para os comerciais e, portanto, nós estendemos incentivos também aqui para estas pessoas. Mudámos os advogados, ou seja, passámos a apreciar os advogados. Todos os anos a Caixa tem um conjunto de acordo com a recuperação e com um conjunto qualitativo. Há escritórios de advogados que saem de acordo com a sua performance e outros escritórios de advogados que entram. E, portanto, não é que os advogados da Caixa fossem maus, aliás, alguns são os mesmos, não é? Alguns são os mesmos, mas portanto, há uma especial litigância, como sabem, nestes grandes valores e basicamente, mesmo em entidades com grandes dificuldades financeiras, o que nós vemos é que têm sistematicamente os melhores advogados do país, não é? E, portanto, a Caixa também fez aí algum esforço, portanto, quer em termos gerais, quer em termos de, pontualmente, para casos específicos, contratar também advogados mais especializados e com escritórios com outra envergadura. A parte também da venda de carteiras, como eu lhe disse, teve um intuito de reduzir aquilo que há para gerir, não é? Ou seja, também há um interesse de nos concentrarmos, portanto, o que nós tentámos foi vender as coisas mais antigas, mais dispersas, etc. Portanto, nós nos concentrarmos mais naquilo que tem hipóteses de recuperação e também, como eu disse, isolarmos os grandes devedores. Iniciámos também práticas como de asset tracing, portanto, que a Caixa consulta entidades que estão disponíveis no mercado. Não é que obviamente haja grandes descobertas nestas questões do asset tracing, mas pelo menos fazem-se diligências adicionais que nos permitem conhecer muitas das vezes as estruturas dos devedores, que muitas das vezes não são simples, e nos permitem também conhecer ativos fora de Portugal, que não é fácil que existam apenas no nosso, que se conheça apenas no nosso país. E, portanto, depois temos, eu penso que, para além da recuperação, o que é essencial também é um critério na concessão, ou seja, diminuir os inflows, não é? No fundo,
Quer dizer, se eu conseguir trabalhar, receber a parte da recuperação, depois o que eu tenho que cuidar é de que o que entra em incumprimento seja cada vez menor, não é? Portanto, há aqui também que trabalhar esta outra parte. E isso tem sido feito, e também fizemos algumas experiências com empresas de outsourcing para poder recuperar um conjunto de créditos, para podermos precisamente comparar o comportamento dessas entidades com as carteiras semelhantes internas. E, portanto, também recorremos a essa prática. E depois também criámos um conjunto de incentivos, de facto, para quando há montantes mais significativos recuperados. Portanto, no fundo, tivemos aqui um conjunto de múltiplas iniciativas e de contacto claro e de execução isolada ou com outros bancos. Como sabem, há casos públicos em que a Caixa está a executar conjuntamente com os outros bancos e está a executar sozinha o mesmo devedor, não é? E, portanto, executando os avales e tentando inovar naquilo que também os seus deputados têm conhecimento, que é, em situações que possam ser aplicáveis, a desconsideração da personalidade jurídica, que não é que é preciso uma prova significativa, mas que a Caixa também intentou e que espera vir a conseguir que seja materializável. E, portanto, na área de recuperação, também temos contratado recém-licenciados para também podermos ter pessoas novas e, portanto, de facto, a área de recuperação tem sido e vai continuar a ser uma área muito importante em termos dos resultados. Nunca se irá recuperar os bilhões todos que se perderam, mas há muito valor para recuperar, há muito processo, como eu já referi, que ainda estamos a tentar recuperar desde a última crise e, portanto, continuamos. E era isto, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Não? Diga. Terceira ronda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui não é as conversas são como as cerejas, mas as perguntas são como as cerejas, acho que é mais assim. E, portanto, isso aqui é uma coisa interessante e que eu gostava de perceber um bocadinho melhor e outra que gostava de aprofundar, que era na desvalorização dos ativos, começava por aí, nomeadamente ativos imobiliários. O Dr. Paulo Macedo disse que é possível haver uma grande desvalorização e eu compreendo isso, desde logo se o licenciamento não é concedido, há uma grande desvalorização, ou poderá haver. Mas o que nos preocupa mais, a nós PSD, são outras circunstâncias que nós aqui constatamos relacionadas com o novo banco, em que não há nenhuma alteração urbanística e há uma grande desvalorização num curto espaço de tempo. É esta questão que nos preocupa mais. E aquilo que eu gostava de perceber no vosso caso, tendo em conta que os imóveis são do novo banco, não são da Caixa, é se a Caixa tem mecanismos de controle interno para, enfim, avaliar ou criar alertas quando há uma grande desvalorização, ou seja, vai ser feita uma análise crítica porque é que isto aconteceu e essa análise crítica internamente, ou seja, não são os avaliadores que fazem certamente essa análise crítica se ela existir. Há de ser a Caixa, imagino eu, em departamentos internos que vai fazer uma análise crítica dos relatórios dos avaliadores. Era isto que eu gostava de perceber como é que acontece na Caixa, se é que acontece. No novo banco não me parece que aconteça tanto. Embora haja muitos relatórios de fairness opinions, etc., no novo banco. A outra questão tem a ver com a qualidade de capital que aqui referiu e da implementação da IFRS 9. Portanto, disse aqui que a Caixa, tendo em conta a análise interna que fez, portanto, os serviços, os departamentos, chegaram à conclusão, nós queremos conhecer a qualidade do nosso capital o mais depressa possível e, portanto, full implemented da IFRS 9. Não vamos perder tempo. Não foi isto que o novo banco fez. E eu gostava de perceber se eu posso tirar esta conclusão, e se me pode ajudar aqui a concluir isto. Portanto, o novo banco
pode não ter implementado logo a IFRS 9 integralmente, porque não estava tão preocupado com a qualidade do capital, uma vez que tinha, pelo menos a partir de 2017, sempre garantido uma linha de financiamento através das injeções do CCA. Portanto, a Caixa estava preocupada com os ratings, estava preocupado com o custo do financiamento, estava preocupado com a qualidade do capital. O novo banco, ao não implementar a IFRS 9, estaria menos preocupado com isso? Eu sei que é um juízo difícil de fazer, mas pelo menos naquilo que lhe aprouver dizer sobre esta matéria, ficava imensamente grato. Muito obrigado. Sobre a primeira questão do Sr. Deputado, a desvalorização dos ativos comerciais. Bom, nós acompanhamos, nós no fundo temos aquilo que são considerados os ativos especiais e depois com várias categorias, não é? Separado os terrenos, os edifícios de grande valor, etc. E depois temos aquilo que chamamos um conjunto de imóveis de retalho, ou seja, de pequeno valor. Nos imóveis de maior valor, de facto, a questão por exemplo, tudo o que seja terrenos, baseia-se na capacidade de construção, como é do conhecimento, e inclusive, mesmo quando há capacidade ou licenciamentos, depois se o que foi licenciado é atrativo, porque eu posso ter feito um licenciamento em certas condições e depois, quando vou concretizar, se de facto, passado vários anos, como acontece, se ainda tenho interessados para aquele tipo de projeto inicial que eu fiz e se não houve, portanto, mudanças relativamente à apetência dos compradores. Por outro lado, eu lembro ainda que também, como disse a Sra. Presidente da CMVM, eu posso também ter diferenças de avaliação, consoante eu tenho a detenção do imóvel consoante eu tenho a detenção do imóvel em termos temporais. E, portanto, se eu tenho, em termos de uma perspectiva de longo prazo, se eu tenho que o vender, por exemplo, todos os imóveis que têm que ser vendidos num curto espaço de tempo, ou que está a acabar o tempo que foi dado para a sua venda, portanto, eu tenho uma pressão para fazer baixar o preço, não é? E, portanto, isso é uma possibilidade. Relativamente aos mecanismos de alerta, nós para os grandes imóveis temos esses mecanismos de alerta. Aliás, por exemplo, um caso nítido de perda de valor. O caso nítido de perda de valor são as lojas comerciais, os centros comerciais, não é? Com a questão da internet, mais as questões da pandemia, portanto há uma queda abrupta de valor. Portanto, o que eu digo é que é difícil generalizar. Quer dizer, não consigo dizer que todos os ativos se comportam desta maneira, ou a generalidade dos ativos, ou que os ativos em média se comportam desta maneira. Tem que haver uma segmentação muito clara e de saber de que é que estamos a falar, e estes casos dos imóveis comerciais são muito claros, quer seja dos grandes, quer como os centros comerciais, quer seja das pequenas lojas. Relativamente à sua última questão da IFRS, portanto, eu se não me engano, a IFRS foi implementada por nós e, portanto, quando se pôs à banca foi precisamente em cerca de, eu penso que no ano 2017, ou seja, pelo menos penso que é esse o período e, portanto, não vejo aqui períodos distintos para o novo banco ter feito ou poder ter feito alguma coisa. Mas quer dizer, sinceramente, pelo novo banco eu não respondo pela Caixa e portanto, o que tenho a dizer é que para nós o benefício era pequeno, queríamos portanto, ter isto feito e portanto, foi o que fizemos, mas não consigo tirar outra conclusão.